versículo 3 ao versículo 6. Amém? Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Amém? Amém? Esse primeiro versículo diz assim: Bendito seja o nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer assim para ele: você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Amém? Você é abençoado porque Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te escolheu para que você pudesse ser filho dEle, filha dEle. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Santo, poderoso Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te damos honra, glória, louvores, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, porque, Senhor, a nossa vida rendemos diariamente aos teus pés e dizemos que tu és o nosso Deus, dizemos que tu és o nosso Senhor, dizemos que tu és o nosso Salvador e além de ti não há outro, não há outro, não há outro digno de receber a glória, a honra, o poder, a majestade. Oh, te amamos, Jesus, te adoramos, Jesus, te adoramos porque tu és digno, digno, digno de glória. Você pode levantar a sua voz a Ele e dizer: Senhor, tu és digno, tu és digno, tu és digno. Oh Senhor, digno de receber a glória, a força e o poder. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos lançam suas coroas aos teus pés, e a Ele canta: tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Diga isso mais uma vez: tu és digno, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos lançam suas coroas aos teus pés, e a Ele canta: tu és digno de tudo,
vez pra Ele, pois tudo vem de Ti. Pois tudo. Tua é a glória. Levanta tua voz e diga: Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos, Senhor. Oh, Senhor, te exaltamos, te oh, Senhor. Então diga a Ele: Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Tua é a glória. Declaramos mais uma vez: Te exaltamos, te exaltamos. Oh, te exaltamos, Deus. Oh, Senhor, te exaltamos, te glorificamos, Tu é a glória. Tu é a glória para sempre, sempre. Aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Santo é o Senhor, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor, digno de louvor. Amém. Então declaramos mais uma vez: aleluia.
de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus, digno, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Ele é digno de louvor, Ele é digno de receber a glória, a força, o poder, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. A Ele seja dada a glória, a Ele seja dada a honra, a Ele seja dado o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. Você pode levantar suas duas mãos aos céus e dizer assim para Ele: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu me entrego diante do Senhor sem reserva, Senhor. Eu vim a esse culto e daqui eu quero sair, Senhor, de uma forma diferente. Eu vim aqui para erguer o Teu nome, dizer que o Senhor é o Deus da minha vida, és o Deus da minha salvação, és o Deus da minha esperança. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Você pode levantar a sua voz a Ele. Você pode levantar a sua voz a Ele e dizer: Senhor, eu me entrego a Ti mais uma vez. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. A Ele a glória, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, sempre, sempre. Levante a sua voz, oh, em adoração a Ele, em louvor ao nome dEle. Digno, Jesus, Tu és digno. Te exaltamos, Te glorificamos, Rei dos Reis. Oh. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és. Oh, para dizer que Tu és. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. O Teu reino é sempre eterno, e manda misericórdia, justiça e igualdade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos
se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és. Então declare que Ele é o Senhor. Teu reino é sempre eterno. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Bondade, misericórdia, Justiça e igualdade. Tua igreja te adora. tua igreja te adora. Santo dos santos, fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar. Só tua graça me basta, tua presença. Diga mais uma vez o Santo dos Santos, o Santo dos Santos. A fumaça me esconde, Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o nosso prazer. Aleluia, aleluia. Estar na presença dele deve ser o nosso prazer dia após dia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pegue sua Bíblia e abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 9, o versículo 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Nesse momento nós já entregamos a nossa adoração, nosso louvor com palavras. É um momento de entregar ao Senhor aquilo que você já determinou no seu coração, mas não trazendo com peso, mas trazendo com alegria, com satisfação, porque Ele tem nos sustentado dia após dia, porque Ele tem nos guardado, porque Ele tem nos provido dia após dia. Amém? Glória a Deus. Vamos entregar ao nosso Deus o nosso dízimo e a nossa oferta. Glória a Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra.
dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. aleluia. Fique de pé no seu lugar. Quero convidar o apóstolo, vai orar nesse momento. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas. Te agradecer, ó Deus, pelo suprimento diário, pelo sustento, pela proteção. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E quero nesta hora te pedir, ó Deus, a tua bênção sobre todos os dizimistas, ofertantes da tua casa. Que o Senhor abençoe com graça, com paz, com saúde, com prosperidade. A bênção do Senhor seja, Senhor Deus, liberada em favor dos teus filhos, em favor de suas famílias. E abençoamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos, para adorar ao Senhor Jesus, que é digno de receber honra, glória, louvor, exaltação. Não existe um outro nome na terra, abaixo da terra, acima da terra, que mereça honra, glória e louvor, a não ser o nome de Jesus. É nesse nome que nós estamos aqui reunidos para exaltar, para cultuar, para celebrar o nome dEle. E nós queremos, nesta hora, dar boas-vindas a todos e queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando, que você possa fazer um sinal com sua mão, dizendo: eu estou aqui. Tem alguém visitando a gente hoje à noite? Faça um sinal aí com sua mão. Tem uma senhora ali, Deus abençoe. Tem uma jovem, mais alguém? Ok. Deus abençoe. Essa Clarinha aqui não é mais visitante, né, Clarinha? Você já é da casa, né? Amém. Louvado seja Deus. O tempo começou a esquentar, né? Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo 6. A partir do versículo 31. Até o 36. Mas antes eu quero dar aqui 2 avisos importantes, né?
Dos dias 8, dias 2 a 8 do mês que vem, no mês de dezembro, nós teremos a semana de segunda a domingo, profetizando 2025. Então, cada dia na semana nós estaremos orando, profetizando em favor do ano de 2025, né, pelas famílias, pelos negócios, por saúde, por todas as coisas que nós temos direito, né? Então, vai ser de 2 a 8. No dia 2 tem abertura, uma segunda-feira com todos juntos. Os outros dias, terça, quarta, quinta até sábado, o pessoal das comunidades vão fazer nas suas comunidades, a gente aqui. E no dia 8 vamos reunir todos juntos, as comunidades aqui também. E no dia 8, no encerramento dessa campanha 2 Profetizando, nós vamos estar também realizando os batismos, né? Dia 8 de dezembro acontecerá os batismos aqui à noite, no culto, né? Então vai ser uma noite de festa. Amém? Glória a Deus. E nós estamos para ter também, em breve, um seminário de escatologia, a doutrina das últimas coisas, últimos acontecimentos. Mas nós já definimos aqui uma data para 14 e 15 de fevereiro de 2025, porque esse ano, irmão, já final de ano é mais difícil, é tanta reunião, não sei o que, comemorações, é isso e aquilo, então está difícil para a gente fazer qualquer atividade extra nesse ano. Então, nos dias 14 e 15 de fevereiro, janeiro já é um mês que todo mundo está saindo de férias, está passeando e tal, algumas famílias viajam, mas fevereiro nós estaremos aqui com esse seminário que com certeza vai estar trazendo muitos esclarecimentos, tirando dúvidas, e fazendo com que você possa ter uma visão sobre os últimos acontecimentos, últimas coisas, ou coisas também que já se passaram. Ok? Lucas capítulo 6, 31 a 36, diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até também os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amém? Que o Espírito Santo possa estar internalizando essa palavra em nossos corações. Amados, nós vamos, nesta noite, estar falando um pouco sobre a misericórdia de Deus. O mundo pós-moderno está conduzindo as pessoas a valorizarem as coisas mais do que o Criador. A corrida pelos saberes,
pela conquista de bens materiais, pela fama, pelo prazer, a falta de tempo para Deus, para a família, o próximo, a ganância, a imoralidade, a corrupção, tudo isso tem levado a humanidade a perder o amor a Deus e ao seu próximo. Portanto, desejo compartilhar com os queridos nessa noite alguns textos bíblicos para a nossa reflexão com relação a esse tema. Primeira coisa, Jesus nos ensina a exercer a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de dor, de solidariedade para com aqueles que estão sofrendo, para com aqueles que estão vivendo uma vida angustiada, aflita. Ter compaixão é ter amor, é ter piedade do seu próximo. Por isso que o versículo 36 diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. A misericórdia de Deus, ela está associada à graça divina. Graça, todo mundo já sabe, a palavra graça, alguns, em resumo, diz, é favor de Deus. Mas graça vai além disso. Graça é amor, graça é doação, graça é generosidade, graça também é favor, graça é misericórdia. Todas essas coisas provêm da graça de Deus. E por isso mesmo é que nós precisamos, a cada dia, internalizar em nossos corações esse amor de Deus que nos constrange. O amor de Deus é tão grande que a Bíblia diz que Ele deu o seu próprio Filho, Jesus, para nos salvar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é um amor que ultrapassa os limites humanos. O amor de Deus vai além das nossas vontades. O amor de Deus ultrapassa todo o entendimento humano, porque Ele foi capaz de entregar o seu único filho. Quem é capaz de entregar o seu filho? Por mais que você goste de alguém, você não vai entregar o seu filho para morrer no lugar daquela pessoa. Mas Jesus morreu em nosso favor, em favor dos inimigos, em favor daqueles, os cruéis pecadores. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho. Isso é misericórdia. Deus olhou para a humanidade e se encheu de misericórdia para com a humanidade, e viu que não tinha outro meio de salvação a não ser através do seu Filho Jesus, e Ele próprio entregou o seu Filho. Ele veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e a Bíblia diz que Ele, como homem, Ele andou fazendo boas coisas, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele, e Ele curou o leproso, Ele curou o cego, Ele libertou os oprimidos, Ele tirou as pessoas das garras do inimigo. E a Bíblia diz que Ele foi crucificado. Irmãos, a crucificação não era algo, e que às vezes a gente falando hoje de crucificação, a gente não tem a ideia do que era a crucificação naquela época. A crucificação era a pior morte que existia, a mais vergonhosa morte, porque era para bandido, malfeitor, criminoso. E Jesus foi crucificado como um criminoso, como um bandido.
Ele foi crucificado por nós, sem ter nenhum pecado, mas Ele tomou o nosso pecado sobre Ele, e por isso diz que o castigo que estava sobre nós, recaiu sobre Jesus. E nós vimos a misericórdia do Senhor, a bondade de Deus para conosco. E no livro de Efésios, capítulo 2, o versículo de número 8, Efésios 2, 8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. A palavra dom é graça, é favor. Então, Deus nos amou de tal maneira, por isso que diz que pela graça vocês são salvos. É um favor imerecido, mesmo a gente não merecendo, mas diz que pela fé em Jesus, nós não somos salvos porque fazemos boas obras. As boas obras têm que ser consequência de quem está salvo, mas as boas obras não salvam, porque senão, meu irmão, né, as pessoas poderiam fazer tanta coisa ruim, fazer boas obras e serem salvos por suas boas ações, mas as boas obras, elas não nos justificam dos nossos pecados, elas não nos conduzem ao Pai, elas não nos conduzem ao céu. As boas obras, elas são para que nós venhamos a praticá-las, mas a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, irmãos. Pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é uma graça divina, é um favor de Deus para conosco. E nós precisamos, como igreja, também usar de misericórdia para com as pessoas que estão sofrendo. Por isso, Colossenses 3,12 diz assim: assim como escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, amados, nós fomos salvos, libertos por Jesus, e fomos escolhidos por Deus, ou seja, separados por Deus, para amar, até mesmo, diz que os nossos inimigos, para amar aqueles que nos perseguem, para também usar de compaixão para com aqueles que estão sofrendo uma dor na carne, no físico, sofrendo na alma, no espírito, porque tem tanta gente hoje que está gritando por socorro, mas a igreja tem a palavra de vida eterna, a igreja tem a palavra de esperança, a igreja tem a palavra de amor, a igreja tem a palavra do perdão, a igreja tem a palavra que é capaz de mudar o destino da vida de uma pessoa, de uma família, de uma sociedade. Então, nós fomos salvos para mudar também a realidade da vida das pessoas. A segunda coisa, precisamos ter compaixão das pessoas que estão aflitas e exaustas. Será que existem pessoas aflitas e exaustas hoje? É o que mais tem. É o que mais tem, pessoas aflitas e exaustas. Estão aflitas porque perderam o emprego, estão aflitas porque perderam entes queridos, estão aflitas porque se endividaram, estão aflitas porque pessoas que foram traídas, né? E estão aflitas porque estão com uma enfermidade, talvez que o médico já desenganou, estão aflitas por vários motivos, mas nós, irmãos, precisamos estar preocupados com os aflitos, com os angustiados, com aqueles que estão exaustos, cansados, pessoas que estão tão cansadas da vida e que estão decepcionadas com a vida, que estão decepcionadas com pessoas. Então, nós precisamos entender que nós temos a palavra de vida eterna, nós temos a palavra que é capaz de acalmar os corações, de tranquilizar os corações. Uma palavra pode mudar o destino de uma pessoa.
Mateus 9,36. Mateus 9,36. Vejam comigo o que Jesus diz. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam o quê? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, que olhou e viu as multidões, ele compadeceu-se das multidões, porque diz que ele via que elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não tinham pastor, ou seja, como aquelas pessoas que não tinham quem cuidasse delas. E hoje nós vivemos numa sociedade que a maioria das pessoas estão vivendo esmagada, debaixo de opressão maligna. Não brinque, porque o inimigo existe, o diabo existe, irmãos. E às vezes a gente fica fantasiando. Vai ser exibido agora o filme Gladiador 2. Se não me falha a memória, dia 14 de novembro. O ator principal desse filme, ele ficou chocado desse filme que vai ser exibido, porque ele pensava que aquilo era apenas aquilo tudo que fala do Coliseu e tudo mais, era obra de ficção. E quando ele começou a ler e entender e a descobrir a realidade, ele ficou chocado com aquilo, porque ele pôde perceber que tudo aquilo ali, das cenas que vão ser apresentadas, eram verdades. O Coliseu foi uma verdade. Pessoas que eram jogadas dentro daquele Coliseu, na arena. E olha, irmãos, quando eram aqueles eventos, diz que eram celebrações aos deuses da época, os deuses pagãos. E eram festas feitas com muita pompa. Eram festas comparadas talvez a Hollywood. E eles celebravam os deuses. Ali, naquele momento, era um festival, onde colocavam pessoas para serem mortas por feras, por animais. Gladiadores para se matarem. Muitos cristãos foram jogados dentro daquela arena para serem mortos, devorados. Sabe por quê? Porque confessavam Jesus, porque naquela época havia a exigência do imperador para adorar o culto ao imperador. Além do culto aos deuses, tinha o culto ao imperador, porque ele também se achava um deus. E o cristão que se convertia ao cristianismo e que não queria obedecer, confessando e confessava Jesus e não negava Jesus para adorar a imagem do imperador, eles eram jogados na arena para serem ali destruídos pelas feras. E nós, irmãos, entendemos que cristianismo é algo que nós nos convertemos das trevas para a luz. Saímos do inferno para o céu. Saímos das garras do diabo para Jesus. Incomoda o mundo, incomoda o diabo, incomoda o inferno. E quando você se converte, pessoas vão, às vezes até você, para tentar contra você. Quando você tem uma perda, as pessoas vão dizer, olha aí, quando você não era crente, não acontecia isso com você. Mas, irmãos, nada é igual a ter a vida eterna, ter a salvação, a ter a certeza, a convicção de que Jesus nos salvou. Jesus é o único Salvador. Ele morreu na cruz, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou, e só por meio dele é que nós temos a vida eterna.
Mas nós somos salvos para sermos misericordiosos, não é para ser pior do que o que era, é para ser melhor. Porque tem pessoas que se convertem e parece que depois fica pior. Mas, irmãos, quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo habita nessa pessoa, ela tem a natureza de Cristo, e ela tem que mudar e ser melhor, suas atitudes têm que ser melhor. Pessoas que estão aflitas, exaustas, estão se matando, tirando a sua própria vida, tomando chubinho, colocando um fio, uma corda, para se enforcar, se jogando de um terceiro, quarto, quinto andar, se jogando de cima de uma ponte, tentando tirar sua própria vida, e outros que estão morrendo aos poucos, porque acham que suas vidas não têm sentido, e elas começam a entrar numa depressão profunda, e vão morrendo aos poucos. Mas, amados, nós temos certeza de que Jesus Cristo, Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida de qualidade, uma vida abundante, e você não é para ficar com esse mundo exausto, de sofrimento, de dor, de lamento, não. Você, meu irmão, você foi liberto, e agora você está na luz, você é sal da terra, luz do mundo, e você é uma luz para brilhar no mundo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Mas também se está sofrendo, Jesus deixou todos os recursos necessários na terra. Além do espiritual, porque, irmãos, tudo é Deus, é obra de Deus. Olha, o médico é uma obra de Deus. Não é o médico que salva. O médico é um instrumento de Deus. Deus deu o dom para ele. Assim como dá o dom, também há uma mulher que trabalha em casa, ela tem uma dedicação plena em casa, ela não faz nenhum trabalho fora de casa, mas ela é uma mestra em fazer as coisas de casa, é um dom, ninguém faz como ela. Mas tem aquelas também que são, né, profissionais, aí liberais, é advogada, é uma psicóloga, é uma arquiteta, sei lá, é um juiz, uma juíza, é alguém que exerce o trabalho fora, em que parece que aquele trabalho que ele faz é apenas um trabalho que é por plena dedicação dela. Isso também entra a dedicação, mas é Deus quem concedeu a inteligência, a habilidade, foi Deus que deu a essa pessoa todas as habilidades possíveis, a partir do momento que ela se dedica, mas ela tem ali as habilidades de Deus, que foi naturais, dadas por Deus, para que ela possa desenvolver e se habilitar a fazer melhor, e por isso mesmo até pessoas que são doentes, são bem cuidadas. Às vezes tem profissionais que cuidam de um paciente, que ela tem um dom para cuidar. Isso também se inclui no dom de cura, irmãos. O dom de cura, as pessoas, deixa eu desmistificar, o dom de cura não é só aquele dom que a pessoa ora e a pessoa é curada, não. O dom de cura envolve todas essas coisas. Alguém orar e ser curado, mas alguém que toca na pessoa, na ferida da pessoa, e essa pessoa tem uma habilidade tão grande, dada por Deus, um amor tão rico, que ela tem capacidade ali, de fazer com que aquelas feridas sejam curadas por intermédio do seu trabalho, do seu tratamento. Aquela pessoa que é um profissional que, às vezes, o doente está tão ali aflito, que ela transmite uma confiança, uma calmaria, uma paz tão grande, que aquela pessoa já se sente bem.
Isso é dom também de curar. Porque a palavra curar tem esse sentido também de terapia. E aí muitas vezes você é tão espiritual que não quer nem tomar o medicamento que o médico passa e vai morrendo e começa a morrer. E o medicamento, irmãos, foi dado, o médico passou porque ele foi um instrumento de Deus, usado por Deus para lhe medicar. E você tem que saber que você precisa também usar esse medicamento para ser curado. Tudo, a cura plena vem de Deus. Coisas e pessoas são instrumentos que Deus usa para nos ministrar, para nos abençoar. Isso envolve também misericórdia de Deus para conosco. Você está num momento tão difícil, de repente Deus coloca no seu caminho, na sua vida, alguém que até você nem conhece, para te dar uma palavra, para estender a mão, para te ajudar, para te abençoar. E aquela pessoa diz: poxa, eu estava aqui pensando, meu Deus, eu estava tão aflito, e você chegou na hora certa. Que você seja essa pessoa que chegue sempre na hora certa para ajudar os outros, amém? Chegue sempre nessas horas. Sede misericordiosos, irmãos. Misericórdia de Deus, porque Deus usa de misericórdia para com você todos os dias. Você se levanta, você sai da sua cama, você coloca seu joelho, seus pés no chão, é a misericórdia de Deus. Que bem, muitos não conseguem se levantar, muitos não conseguem abrir os olhos, muitos não conseguem sair da cama, e Deus te dá o privilégio de você dormir, acordar, se levantar, sair para trabalhar, voltar para casa. Isso é misericórdia de Deus, irmão, sem acidente. Vamos chegar ao final do ano agora. Você tem 365 dias no ano sem acidente. Isso é misericórdia de Deus. Sair para lá e para cá, rodar, ir para Salvador, ir para o trabalho, rodar dos campos e tudo, e você faz tantas coisas, está dentro de casa, está no seu negócio, está no seu estabelecimento, e irmãos, quando a gente vê tantas coisas acontecendo, e a gente sair, acordar, levantar, sair, chegar, é grande misericórdia de Deus. Todo ano, dia 31, eu separo uma oferta de gratidão a Deus, porque Deus poupou minha vida durante 365 dias, e nada do que eu fizer paga o que Deus fez por mim. Tem gente que não sabe ser grata a Deus, não sabe ser grata pela misericórdia que Deus usa para com você. Irmãos, precisamos ser gratos a Deus, ter um coração grato. Gratidão é algo tão tremendo. Pessoas que não sabem ser gratas a Deus, não sabem ser gratas a pessoa, pessoas que às vezes servem a outra, e de repente essa pessoa vira as costas, se levanta contra essa pessoa. Isso é ingratidão. Cuidar das pessoas aflitas e exaustas. Terceira coisa, Deus usa de misericórdia para com os filhos de Israel. Êxodo capítulo 3, coloque para mim Êxodo 3, 7 a 9. Êxodo capítulo 3, 7 a 9. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu,
do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Irmãos, nós podemos ver aí 3 coisas importantes nesse texto. Primeiro, Deus observou a aflição, a opressão do povo. Veja aí no versículo 7, coloque para mim novamente. Ele observou a aflição e a opressão que o povo estava vivendo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o quê? O sofrimento. Deus viu a aflição, Deus conhece o sofrimento, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Irmãos, o povo de Israel, toda vez que o povo ia para cativeiro, era uma espécie de juízo, era uma espécie de punição para aquele povo, para que o povo se arrependesse e voltasse para o caminho, e se voltasse para Deus. Então, quando o povo foi para o Egito, ali foi um juízo, e aquele povo passou 435 anos escravizado. E lá no Egito, eles trabalhavam duramente como escravos. Mas chegou um momento que eles não aguentavam mais. Olha, irmãos, sofrimento é bom? Não. Mas tem pessoas que só se voltam para Deus no sofrimento. Só clama a Deus no sofrimento. E diz que lá, quando eles estavam sofrendo amargamente, eles clamaram a Deus. E diz que Deus viu o sofrimento deles. E Deus ouviu o clamor deles, as orações que eles fizeram, o desespero deles clamando a Deus. E Deus diz que Ele foi lá e socorreu o seu povo. Eu quero dizer que Deus está sempre nos socorrendo. Ele vê a aflição do seu povo, Ele ouve o clamor do seu povo, e Ele vem para nos socorrer. Então, quando você estiver, meu irmão, em alguma aflição, em alguma dor, passando por alguma luta, em momento difícil, clame a Deus, fale para Ele, porque Ele vai te socorrer. Então, Ele viu o clamor do seu povo, e eu amo isso aqui. Diz que Ele desceu para socorrer o seu povo. Versículo 8. Coloque para mim. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer ele subir daquela terra, para uma terra boa, ampla. Não. Ele disse: olha, eu desci, irmãos. Diz que o Senhor desceu, foi lá no Egito para resgatar o seu povo, tirar do sofrimento, tirar da escravidão, tirar das mãos do faraó e levar, diz que para uma terra que emana leite e mel. E olha só, lá nessa terra, quem eram os moradores da terra? Olha só, o cananeu, Eteu, vamos falar juntos aqui? Vamos lá. Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu. Tem mais? O 9 para ver se ainda tem mais alguém aí. Pronto, até aí. Então, olha só. Tinham 7 nações naquela terra. Todas as nações eram adoradoras de deuses pagãos e sacrificavam até crianças. E sabe o que foi que Deus fez por amor a Israel, o seu povo? Diz que Ele disse: olha, eu vou tirar essas nações da terra deles, que é uma terra boa,
que dá cada cacho de uva, meu irmão, que precisou de 2 homens para carregar o cacho. Eu vou tirar esses moradores de lá e vou colocar vocês nessa terra. Irmãos, Deus, por amor a seus filhos, Ele é capaz de tirar aquele que é mau, aquele que pratica todo tipo de malignidade. Tira de lá para dar aquele espaço para você. Deus ama tanto os seus filhos que expulsa o mal, que expulsa aqueles que praticam o mal, para colocar seus filhos naquele lugar, para ali se estabelecerem e comer do bom e do melhor. Deus vai colocar você, meu irmão, em ambientes para você desfrutar do bom e do melhor. Mas quando você estiver se afastando dele, pode ter certeza que ele vai deixar você caminhar sozinho. Para você quebrar a cara, até você reclamar a ele. E você voltar de volta. Porque tem gente que só volta para o Senhor quando está já lá no fundo do poço. E que ele não vê mais esperança nenhuma. Aí ele clama a Deus. Mas quem é salvo, meu irmão, não precisa voltar para o poço, voltar para a lama, né? Não, nós não somos porcos, nós somos ovelhas. Tem algum porco aqui? Não. Todo mundo é ovelha. Ovelha é um animal que não enxerga bem. A sua visão é muito curta. A ovelha não enxerga a longa distância. Mas ela tem uma audição que ouve longe. Por isso mesmo, que quando você lê o Salmo 23, e que você diz assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me, faz bem, pá, mamá. E aí diz: a tua vara e o teu cajado, o quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem consola a ovelha? É só o cajado? E a vara também, irmãos. Então isso significa que a vara, porque há muitas interpretações erradas com esse texto, não é um instrumento de espancamento, de bater na ovelha. Olha o que eu falei, que a ovelha, ela tem uma visão curta, mas tem audição, ela ouve longe. Na região da Palestina e na região ali da Galileia, toda aquela região de Israel, é terra árida, seca. Os pastores saíam e, como o rebanho era muito grande, de animais mesmo, o pastor saía na frente, as ovelhas saíam atrás. Cada ovelha tinha um nome, e ele chamava as ovelhas pelo nome. E diz que quando a ovelha estava muito distante, por exemplo, as ovelhas que estão lá no fundo, está mais distante de mim. Então, quando as ovelhas estavam distantes do pastor, as mais distantes, o pastor não usava o cajado, porque o cajado era o instrumento de puxar a ovelha do buraco, do precipício. Aquela ovelha que estava caída, que estava talvez com uma ferida, ele ia lá puxar com o cajado. E então diz que quando o pastor ia andando e a ovelha estava distante, o que era que ele fazia? Ele pegava aquele cajado e fazia. Ele batia aquela vara, que não era uma varinha fina, era uma vara grossa. Ele batia
o pé da vara no chão. E como o chão era muito árido, seco, quando ele batia aqui, o som era projetado para longe. A última ovelha, que estava lá no cantinho, ouvia o som da vara. E ela ficava tranquila, porque sabia que o pastor estava por ali, por perto, lhe protegendo, irmãos. Por isso que diz que a vara, o cajado e a vara protege, traz proteção. E eu quero dizer, meus amados, que quando o pastor, pastor que é pastor de verdade, está por perto, ele protege, traz proteção para a ovelha se sente protegida, guardada. E por isso mesmo, até quando nós nos advertimos e repreendemos, é uma forma de proteção, para você não se projetar para o precipício. E aí, amados, a vara e o cajado também protege a ovelha, traz paz e tranquilidade. E então Deus usa de misericórdia para com o povo de Israel, para com bondade. Ele desceu e foi lá e tirou o povo do Egito, transportou e colocou na terra boa, que mana leite e mel. Diz: agora vocês vão comer do melhor da terra. Vocês não vão mais comer maná, mas agora vocês vão comer a uva. Vocês vão comer aqui, né, de coisas boas, o produto dessa terra. Essa terra é uma terra maravilhosa, porque aquela terra que é ali próxima ao Rio Jordão, que já era uma terra mais fértil, lugar mais aguado, e por isso aquela terra toda era terra boa. O produto da terra é tremendo, né? A terra dava grandes frutos. Israel, por ser hoje ainda uma terra muito árida, plantar em Israel é um desafio. Israel tem a maior tecnologia do mundo em agricultura. Você passa de carro na estrada, você cansa as vistas de ver cachos de banana sem alteração nenhuma, não é menos do que isso, enrolado em sacos plásticos nos pés, para os pássaros não furar, ou algum outro bicho. Plantio de banana naquela terra seca, maçã, tamareira que cansa nossas vistas. Sabe por quê? Porque Deus é bom, irmãos, gracioso. Israel ainda é povo de Deus, mesmo com suas dificuldades, é a nação escolhida de Deus para servir de um modelo de nação, muito embora se afastou de Deus, se distanciou, mas Deus ainda continua protegendo aquela nação, guardando, dando livramento. E eu quero profetizar que o livramento do Senhor está sobre a igreja de Deus, os escolhidos, lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que estão plantados aqui na terra de Pojuca, que estão espalhados na superfície da terra, que são salvos pelo sangue do Cordeiro, e que são ovelhas de Jesus, que são guardados e protegidos pelo Senhor. Por isso mesmo, a Bíblia diz que Jesus diz assim, ó, as minhas ovelhas, olha só o que eu falei, irmãos, da vara. Jesus o quê? Lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas o quê? Me seguem. É interessante. Lembra daquelas pastoras de ovelha Raquel, outras que estavam aí, pastores que tinham pelo campo espalhados. Cada pastor tinha o seu rebanho, e
nos lugares onde eles levavam as ovelhas para beberem água, muitas das vezes o rebanho de um pastor se misturava com o rebanho do outro pastor. E as ovelhas eram parecidas, porque ovelhas se parecem, irmãos, né? E aí, mas como era que depois se separava? Quando aquele pastor, aquela pastora saía, ele chamava as ovelhas, e elas seguiam a voz do seu pastor, elas não seguiam o outro pastor. Se um animal, meu irmão, irracional, é capaz de ouvir a voz de um pastor humano e segui-lo, agora por que nós somos racionais e não seguimos a voz, às vezes, dos nossos pastores, dos nossos líderes, daqueles que são os mentores, que são os guias espirituais? Serve para a gente refletir. Quarta coisa, um Deus misericordioso que enxuga as nossas lágrimas e faz com que as coisas novas aconteçam. Irmãos, tem hora que você não consegue, ninguém é capaz de lhe socorrer, só Deus. Eu me lembro, acho que já contei aqui, mas tem muito tempo. Eu uma vez, quando eu trabalhava na Petrobras, aí tem um cidadão aqui que ele ainda é vivo. Mora lá no Retiro, chama Armando. Ele trabalha até com obras aí Armando trabalhava numa empresa de terraplanagem, essa coisa toda. E eu estava trabalhando na área de liberação de área para a Petrobras entrar na terra do proprietário para ali fazer a base. Eu ia lá, negociava com o proprietário de terras para poder ali haver uma liberação. E nesse dia, como ele trabalhava na terraplanagem, ele foi lá junto comigo para ver o local. E quando nós chegamos lá, o proprietário da terra morava em Salvador, não tinha ninguém, o caseiro não estava, e ele disse: olha, os cachorros estão presos. E quando a gente parou os carros, ele foi no carro dele, e descemos, andamos um pouco, chegamos perto de uns tanques. Daqui a pouco fomos surpreendidos por umas 4 feras, né, dessa raça fila, né? E outra raça lá que eu não sei, cada bicho tão grande. E naquele momento a gente se vê, diz: meu Deus, e a gente não tem para quem apelar, a não ser Deus. E Armando correu para um lado, foi para um lado de um tanque, eu fui para o outro lado do outro tanque. E aí o cachorrão chegou, e eu fiquei dentro daquela água que só tinha ferrugem. Você sabe o que é ferrugem, né? Aquela água de brejo, cheia de ferrugem. Ali eu tive que ficar quieto dentro daquela água de ferrugem. Eu nem respirava. O cachorrão chegou lá, como daqui aí, ficou assim olhando para mim, e eu ali só pedindo a Deus a misericórdia do Senhor. Ele me olhava, eu olhava para ele, e o outro está lá junto de Armando. Na hora que aquele cachorrão saiu, que foi para o lado, se juntou aos outros lá onde Armando estava, eu aí saí, disparei para o carro. Eles vieram todos atrás de mim. Eu entrei no carro, funcionei o carro, e aí Deus disse: não, eu usei a estratégia, eu saí com o carro, eles saíram atrás de mim, para poder Armando vir pegar o carro dele. E fomos salvos, graças a Deus.
Somos tão salvos que estou aqui hoje. E o Senhor nos deu livramento, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. E tem momentos que só Ele, irmão, você não tem ninguém para lhe socorrer. Mas Deus olha para você e com a sua graça, a sua misericórdia, Ele estende a sua mão para te alcançar, para te abençoar. A misericórdia do Senhor não tem fim. Apocalipse 21, 4 e 5. Apocalipse 21, 4 e 5. Diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tem momento na nossa vida que ninguém é capaz de nos socorrer a não ser Deus. E tem momentos que nós contamos com Deus e com aqueles que são usados por Deus. E nós precisamos ser usados por Deus para estar abençoando, estendendo a mão para aquele que está precisando de socorro, para aquele que está aflito, para aquele que está faminto, para aquele que está angustiado, para aquele que está exausto. E nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos uma palavra de esperança para esse mundo aflito. Muitas pessoas, às vezes, você encontra pessoas rindo nas ruas, mas você não sabe como que ela está por dentro. Tem pessoas que estão rindo e elas estão morrendo por dentro. Tanto é que eu não estou lembrado um ator norte-americano que fazia todo mundo rir. Era o cara era famoso. O cara fazia todo mundo rir, as suas palhaçadas, Ele era um ator famoso e ele se suicidou. Fazia todo mundo rir. Mas ele estava por dentro morrendo. Quantas pessoas estão rindo, meus irmãos, nas ruas, no ambiente de trabalho, só que elas estão ali morrendo por dentro. Ela não é capaz de abrir o seu coração para ninguém, ela não é capaz de contar as suas dores, as suas lutas, as suas angústias, as suas aflições, os seus medos, as suas decepções. Ela não é capaz de contar a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, e ela vai morrendo ali aos poucos. E muitos tiram a sua própria vida, ou morre precocemente. Porque pessoas, quando elas não estão felizes e que estão com sofrimento árduo interno, a morte é acelerada. Essa pessoa vai morrendo rapidamente. Então, Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, Ele veio para nos trazer vida, e a vida com abundância. Não é a vida que a Bíblia diz que não é a vida que o mundo dá, não é a paz que o mundo dá, porque essa paz que o mundo dá é falsa, é passageira, é a paz momentânea com droga, com álcool, com sexo, com tantas coisas ruins. Hoje, claro que aqui esse público não faz isso, mas lá fora, só para então você ter ideia o que está acontecendo lá fora, né?
Porque nós estamos aqui dentro, mas precisamos saber o que é que está acontecendo aí fora. Agora, né, virou moda. Talvez nas baladas, a juventude e até pessoas, homens. A bebida, esse pessoal energético com uísque, né? Misturam para... Se o energético puro já é algo que acelera o coração, que altera o metabolismo, que mexe com o sistema nervoso, e imagine mistura com o álcool. Tem umas 2 semanas que morreu um rapaz, há 42 anos. Na festa, ele tomando o energético misturado com álcool e o coração trancou. Bateu o motor. Outro acontecimento também, um cara... Esse não foi só energético e álcool. Esse foi uma mistura, energético, álcool, droga. Também foi quando... Aí, no outro dia, ele foi jogar bola em campo e infartou. E, claro que também, nosso meio, não toma álcool, mas se enche de energético, né? Cuidado que... Eu também já tomei energéticos. Em momentos, a gente fica, às vezes, para atender até uma demanda de ficar um pouco mais acordado. Mas é um risco. E principalmente se você toma isso direto. Né? Pessoas que estão tomando hoje algo como se fosse. E aí você... eu não sinto nada. Sim. Você não está sentindo, aparentemente. Mas chegou um momento que o seu coraçãozinho não suporta mais. Então, temos que ter esses cuidados. Não abusar da bondade de Deus, da graça de Deus, do favor do Senhor, da misericórdia dEle. Mas, irmãos, voltando aqui, o Senhor diz que Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. E isso dentro de um contexto também pós-vida, quando você parte desta vida e entra em outra vida, a Bíblia diz que a vida além, a vida futura, a vida com Deus é superior a esta vida. Porque às vezes nós estamos achando que morreu, se acabou. Vivemos a vida aqui como se ela fosse limitada a essa vida. O crente, aliás, o crente não morre, o crente passa de uma vida para outra. Né? Aliás, João diz que passou da morte para a vida. Mas ninguém quer morrer. O fato é esse. Mas a morte é certa para todo mundo. Mas nós louvamos a Deus porque nós temos um Deus tão bondoso, diz que Ele próprio, irmão, vai chegar lá vai enxugar as nossas lágrimas. Vai tirar esses óculos aí, não vai precisar mais de óculos, né? E o Senhor mesmo vai enxugar as suas lágrimas. E vai lhe proporcionar uma vida nova. Tudo se faz novo. Tudo é novo na nossa vida. E a Bíblia diz que vai ser tão tremendo que você não vai ficar... Olha, irmãos, tem pessoas que pagam caro por uma argola, uma gargantilha, uma corrente de ouro, né? Relógio. E você, meu irmão, que é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, é tão privilegiado, nós somos tão privilegiados, que nós não vamos precisar usar uma argolinha, nem um relógio de ouro, porque nós vamos pisar, em ruas de ouro. Você vai pisar em rua de ouro, meu irmão. Você e eu, nós somos privilegiados porque nós temos o ingresso da vida eterna. Você não vai comprar o ingresso, porque o preço já foi pago pelo sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, para lhe introduzir na vida eterna, e você está com Deus eternamente.
Aleluia. Então Deus faz tudo novo. Concluindo, a palavra novo aqui, do grego, é uma palavrinha chamada kainá, que quer dizer relativo ao que não é conhecido anteriormente, ou o que é superior àquilo que é velho, ou passado. Então Jesus veio trazer um novo para a gente. A antiga aliança se foi, e Jesus estabeleceu a nova aliança pelo seu sangue, e nós, irmãos, entramos em um novo tempo através de Jesus. Jesus é aquele que lhe dá vida eterna, é aquele que lhe dá segurança, é aquele que lhe dá paz, é aquele que lhe dá tranquilidade, é aquele que dá paz ao seu coração, é aquele que diz lá no Salmo 46, o versículo 10, ei, aquietai-vos. Naquele momento que você está tão agitado, pessoas que às vezes, quando está tão ansiosa, anda dentro de casa de um lado para o outro, caminha de um lado para o outro, e aqueles que não são, né, não está em Cristo, começam a fumar desesperadamente, e outros que entram em uma crise de nervo tão grande, e aí começa a entrar nesse estado de inquietude, de desespero, de ansiedade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sabia, vim tomar conhecimento essa semana. Sei de muitas coisas, pessoas que entram em crise de ansiedade. Mas tem a crise de ansiedade tão grande que a pessoa fica até sem enxergar por um determinado momento. Sabia? Ali tem uma psicóloga, sabe? Talvez. Crise de ansiedade de ficar sem enxergar. Semana passada uma pessoa ficou sem enxergar com a crise de ansiedade. E, claro, começou a tomar o medicamento e voltou. Estabilizou. Quando o Senhor fala aquietai-vos, é uma pessoa que entra num estado de desespero, de inquietude da alma. Coloque Salmo 46, versículo 10. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Aquietai-vos e sabei que eu sou exaltado. Sou exaltado. Aquietai-vos. Ei, filhos, por favor, fiquem quietos, fiquem calmos. Entre no estado de calmaria, né? Entre no estado de paz. Aquela paz, como diz, quando o pastor Márcio Valadão, quando diz assim, paz do Senhor, meus irmãos. Você entrar no estado de paz, entrar de quietude, tranquilidade. Um estado de alma e que você, mesmo sendo bombardeado por tantas coisas, você consegue ter paz. É a shalom de Deus. Paz, quietude, bem-estar. Que o Senhor possa fazer com que tenhamos paz neste mundo. A Bíblia diz, neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus use misericórdia para conosco. E que essa semana a misericórdia do Senhor alcance a sua vida, alcance a sua casa, alcance os seus. Que a misericórdia do Senhor seja liberada na sua vida de uma maneira poderosa, graciosa. E que assim você possa dizer, a graça do Senhor me basta. Vamos ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim. Deixa eu falar aqui que o Espírito Santo de Deus falou comigo nesse intervalo aqui.
tem pessoas aqui, talvez que você vai, em determinado momento, você vai ter um escape, uma saída de uma situação e que você vai dizer assim, aí você vai dizer assim, como quem diz assim, eu sou um cara, eu sou a cara. Puxa, que saída de mestre. Não foi não, foi a misericórdia do Senhor que te alcançou. Não se ache não, viu? Porque foi a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia dele sobre você. Como disse Paulo, a tua graça me basta, Senhor. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.